No ar, Jovem Pan Esporte. Fique por dentro do esporte em nossa região. Apresentação Marco Antônio. Jovem Pan Esporte. Quer manipular seus medicamentos com confiança, qualidade e preço justo? Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha. No Shopping Vale das Cachoeiras, número 180. Fone 42 3523 1424. WhatsApp 42 98821 3904. Com estacionamento próprio. Visite nossas redes sociais. Center Fórmulas. Posto Iguaçu Conveniência, combustível de qualidade e uma completa loja de conveniências. O melhor café da região, acompanhado de doces, salgados e o delicioso hambúrguer. Para o encontro com os amigos, chopp e bebidas em geral, além de uma loja completa com presentes e acessórios. Venha conferir o ótimo atendimento do Posto Iguaçu Conveniência, Rua 7 de Setembro 962, em Porto União. Confira também Posto Iguaçu Conveniência nas redes sociais. Bom dia, Juliano, bom dia, Tiago, e bom dia para você ligado aqui nos 98.3 da Jovem Pan União da Vitória e em todas as nossas plataformas digitais. Bora lá bater uma bolinha no campo do seu rádio nesta sexta-feira. A gente vai falar de Campeonato Brasileiro, Séries A e B do Brasileirão. Tem também Copa América e, claro, destaque para o nosso Iguaçuzão, que joga nesse final de semana lá em Arapongas contra o Laranja Mecânica. E quando a gente vê o Thiago dando uma matéria da gente falar do Iguaçu, que briga para não cair para a segunda divisão, não é legal. Isso porque, desde que voltou o Iguaçu sempre brigou, Thiago, infelizmente lá em cima, né? Sempre brigando lá em cima por título, para acessos, e agora a gente vê o Iguaçu nesta situação, fazendo contas aí para não ser rebaixado para a terceira divisão do Campeonato Paranaense. Claro que isso, o Iguaçu tem grandes chances aí de permanecer na segundona, mas todo mundo queria ver o Iguaçu lá em cima, brigando pela classificação, brigando pelo G4 para chegar às semifinais, como aconteceu, por exemplo, no ano passado. Mas eu começo hoje aqui falando de Copa América. Ontem, pontapé inicial para a Copa América lá em Atlanta. Tivemos o jogo entre Argentina e Canadá, e a Argentina venceu o Canadá pelo placar de 2-0. Para quem imagina que o Canadá só sabe jogar hóquei, que nada, o Canadá ontem jogou muita bola contra a Argentina, mas os hermanos venceram com gols do Lautaro Martínez e também do Julián Álvares, 2 Argentina, 0 para a equipe do Canadá. E hoje, pelo grupo da Argentina, tem Peru e Chile, jogo que acontece às 21 horas. E sempre lembrando que o Brasil estreia na próxima segunda-feira, enfrenta a seleção de Costa Rica. Uma excelente Copa América para a nossa seleção brasileira. Já já eu volto então com muito mais informações da Associação Atlética Iguaçu. Antes, falando do Campeonato Brasileiro. Brasileirão da Série A, ontem teve um jogo, ou melhor, tiveram mais jogos, né? Mas o jogo feito pela Rádio Jovem Pan, você acompanhou por aqui todas as emoções do jogo entre Flamengo e Bahia. O Flamengo saiu na frente, 1-0, com o gol do Gerson, aí o Bahia empatou e no finalzinho, o Davi Luiz, no apagar das luzes de cabeça, fez o segundo gol do Flamengo, decretando a vitória do Flamengo, 2-1 em cima do Bahia. Ontem também o Vitória venceu o Atlético Mineiro por 4-2 e o Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino por 2-1. A classificação do Brasileirão da Série A traz o Flamengo, líder absoluto sozinho da competição com 21 pontos. Até ontem, na entrevista coletiva, o Tite falava sobre esse Flamengo que joga todo desfalcado, com vários jogadores importantes. Não é todo mundo que perde, aí um De La Cruz, um Arrascaeta principalmente, e mantém ainda a mesma pegada. Ontem o Flamengo, o Tite falava desses jogos, já foram 3 jogos sem os jogadores que estão nas seleções. O Flamengo, de 9 pontos disputados, ganhou 7, então já está ótimo para o Flamengo. Flamengo 21 pontos, Botafogo e Palmeiras com 20
e o Atlético Paranaense com 18 pontos, são os 4 primeiros da competição, a zona do rebaixamento, Vasco da Gama e Corinthians com 7 pontos, e Grêmio e Fluminense tem 6 pontos na competição. Detalhe é que o Grêmio, por exemplo, tem 8 jogos apenas na competição. O Grêmio tem jogos atrasados devido às cheias lá no Rio Grande do Sul. Muito bem, o assunto é a Associação Atlética Iguaçu agora. O repórter Marco Campos, nosso amigo, companheiro aqui de rádio Marco Campos, entrevistou o assessor de imprensa da equipe do Laranja Mecânica, que é o Ricardo Pavese, e ele passou detalhes de como vem o Laranja Mecânica para enfrentar a Associação Atlética Iguaçu, como vai ser esse jogo e qual a preparação deste Laranja Mecânica, que aliás, depois que trocou de treinador, que chegou o Casagrande, o Laranja Mecânica não perdeu mais, são 2 vitórias nos 2 últimos jogos dentro da competição. Alô, Marco Campos, bom dia! Muito bom dia, Marco Antônio, bom dia, Thiago Amaral, Juliano Chorô e toda a equipe Orley do R Maltauro. E claro, nosso bom dia para você que se liga nos 98,3 da Jovem Pan União da Vitória. Amanhã, sabadão, jogo difícil para a Associação Atlética Iguaçu na cidade de Arapongas. Vai enfrentar o Laranja Mecânica, que vem de retrospecto positivo, e quem vai contar para nós um pouquinho mais sobre esse retrospecto é ele, Ricardo Pavese, assessor de imprensa do Laranja Mecânica. Fala pra gente quais as expectativas, o que vem pensando ainda o Laranja Mecânica dentro deste campeonato paranaense da 2ª divisão. Nós sabemos da dificuldade que vai ser esse jogo contra a equipe do Iguaçu. Mais uma vez, uma equipe difícil, uma equipe independente, está um pouco abaixo da gente na classificação, mas uma equipe que nós respeitamos. Nós temos todo respeito pelo time, pela cidade de União da Vitória. A gente sabe quanto o pessoal de União da Vitória gosta de futebol, apoia o time. Então, nós faremos uma partida decisiva também, né? Nós começamos o campeonato bem abaixo daquilo que a gente podia render, né? Como já dito, e a situação estava crítica por aqui. Nós perdemos 2 pontos para a equipe do Nacional, né? Onde fora de casa nós estávamos vencendo por 1-0. Tivemos um jogador a mais, ou seja, um atleta da equipe do Nacional foi expulso. Nossa equipe, infelizmente, parou de jogar, vamos dizer assim, né? E o Nacional acabou tendo um empate nos minutos finais. Depois, uma partida em casa contra a equipe do Paranavaí, onde nós tivemos um jogador a mais desde os 15 minutos do primeiro tempo e nós não conseguimos desenvolver um bom futebol, né? Aí, uma outra partida em casa depois, né, contra a equipe do Rio Branco, até então líder do campeonato. Uma partida relativamente equilibrada, mas nós não tivemos muitas efetividades no ataque. E o Rio Branco, em um contra-ataque, matou o jogo, fez 1-0. A partir daí que houve uma mudança de mentalidade, até pelo novo técnico, até pelo tempo de treinamento. E nós fizemos um jogo contra um Foz, que foi uma final para a gente, né? Acabamos saindo atrás do marcador, né? E conseguimos uma virada incrível, que nós precisávamos dessa virada, e o ambiente mudou no vestiário após o jogo, né? A equipe manteve concentrada, fizemos o nosso, digamos assim, derby aqui da região norte contra o Apucarana, né? Também saímos atrás do marcador. No segundo tempo, a equipe veio mais focada, conseguimos uma virada importantíssima que nos deu esse um pouco de respiro. Só que independente desses últimos 6 pontos, né, voltando a falar, nós ainda estamos preocupados, muito preocupados com a possibilidade de queda. Então é por isso que, reiterando, né, nós iremos fazer uma partida mais focada possível nesse duelo difícil contra a equipe do Iguaçu, no próximo sábado, às 18h30, aqui no Estádio Municipal José Chiapim, também conhecido como Estádio dos Pássaros. Tá, e portanto, ele, Ricardo Pavese, assessor de imprensa, então, do Laranja Mecânica, falando pra gente desse retrospecto do Laranja, que vem de 2 vitórias e agora almeja vencer também a Associação Atlética Iguaçu. Precisa de muito cuidado.
Mas quem também falou sobre esse jogo foi ele, o Casagrande. Rodrigo Casagrande, técnico então do Laranja Mecânica, fala pra gente que vem bem, né, Rodrigo Casagrande? Vem bem de 2 vitórias, mas tem aí as suas preocupações, tem as suas precauções com relação à Associação Atlética Iguaçu. Mais um jogo difícil, né? Sabia já da situação em parte de classificação, em parte de tabela. Nós vimos com essa ideia desses 5 jogos, que eram cinco decisões que nós teríamos pela frente. Já se passaram aí 3 jogos, agora temos mais um grande jogo, um jogo difícil contra uma equipe com muita qualidade, tem um bom treinador, tem uma torcida que tem uma cobrança muito forte por resultados positivos, por resultados bons. O Iguaçu, no meu ponto de vista, no início da competição, era uma das equipes que foram formadas aí para buscar esse acesso. Sabemos que é uma competição que ela tem muitos problemas e acabou aí que o Iguaçu não acabou atingindo o objetivo que todos esperavam, mas está tudo em aberto. Temos um confronto difícil, um jogo decisivo e sabemos a nossa responsabilidade, o nosso compromisso, que é fazer de todas as formas para que o Laranja consiga vencer, para que o Laranja consiga se manter nessa segunda divisão. E vamos respeitar e vamos encontrar o Iguaçu aqui já no próximo sábado, com essa ideia, visando realmente uma vitória, para que a gente também possa ficar tranquilo nesse momento da classificação. Muito bem, neste sabadão então, a partir das 17h30, você fica ligadinho aqui na Jovem Pan e também no 103,1 da Rádio Colmeia para todas as emoções desse jogo que promete ser um jogo pegado, um jogo difícil entre Laranja Mecânica e a Associação Atlética Iguaçu. Eu volto com você, Marco Antônio. Segue então o Jovem Pan Esportes dentro do Jornal da Manhã. Valeu, grande abraço, Marco Campos. Matéria então com o Rodrigo Casagrande, treinador da equipe do Laranja Mecânica, bom treinador. Depois que ele chegou, arrumou a casa, ele já conhece muito bem o ambiente por lá, chegou, arrumou a casa e o Laranja Mecânica passou a vencer. Ele vem jogando um futebol muito bonito. E o Campeonato Paranaense tem jogo hoje, a 8ª rodada do Campeonato Paranaense, traz hoje no Dorival de Brito, a Vila Capanema, em Curitiba, Paraná e Grêmio de Maringá. O Grêmio, gente, que coisa incrível, hein? Ele recebeu 10 jogadores, depois que ele sofreu mais uma goleada, chegaram 10 jogadores, jogaram contra o Paranavaí, lá em Paranavaí, com direito a show do Gustavo Lima no intervalo, estádio lotado, e quase azedaram o caldo do Paranavaí. Perderam por 2-1, fazendo um bom jogo com jogadores que há muito tempo nem se viam. Entraram em campo e mandaram ver, deram conta do recado. Então hoje o Paraná Clube não vai ter vida fácil diante da equipe do Grêmio de Maringá. Hoje então 20h30 na Vila Capanema. Nós teremos ainda o Nacional enfrentando a equipe do Rio Branco amanhã, 16 horas. Amanhã também nós teremos o Iguaçu contra o Laranja Mecânica, 18h30. Já mais detalhes deste jogo. No Atílio Jonetes, em Campo Largo, Patriotas e Paranavaí, 16 horas. E no estádio do ABC, domingo, às 16 horas, o Foz do Iguaçu recebe o Apucarana. E um jogo direto aí na briga contra o rebaixamento. Falando um pouquinho mais desse jogo do Iguaçu contra o Laranja Mecânica, eu conversei ontem com o técnico Rafael Andrade. Ele me falou dos treinamentos, né, dos jogadores do Iguaçu, que estão focados em vencer esses 2 últimos jogos. Vencer o Apucarana hoje lá em Arapongas e vencer também o Foz do Iguaçu aqui no estádio Antioco Pereira, aí no outro domingo às 11 horas da manhã. O Iguaçu viaja hoje à tarde, vai pernoitar lá em Apucarana. Amanhã faz esse jogo, então, contra o Laranja Mecânica, às 18h30, e aí retorna, então, a União da Vitória. Foi foco total durante a semana, foram 2 treinamentos todos os dias aí. O Iguaçu que não perdeu o foco. O foco agora, claro, é permanecer na segunda divisão e já voltar lá de Arapongas com esta classificação. Porque se o Iguaçu faz hoje
esses pontos lá contra o Laranja Mecânica, matematicamente continua na segunda divisão. O líder é o Paranavaí com 16, segundo o Rio Branco também com 16 pontos. O terceiro é o Paraná com 14. Se o Paraná vencer hoje, já estará classificado. É mais uma equipe que já estará nas semifinais, portanto. O quarto é o Patriotas com 13 pontos. Em quinto, Nacional com 11. Em sexto, Laranja Mecânica com 8 pontos. Sétimo, o Iguaçu com 7. Oitavo, o Foz do Iguaçu também com 7 pontos ganhos. Depois, a zona do rebaixamento traz o Apucarana com 6 pontos e o Grêmio de Maringá, que ainda não marcou ponto na competição. E a briga por esse rebaixamento, então, está ali. O Maringá já foi. Então, nós temos uma vaga, ainda uma equipe vai ser rebaixada. E Laranja Mecânica, Iguaçu e Foz do Iguaçu e Apucarana, Laranja Mecânica, Iguaçu, Foz do Iguaçu e Apucarana, uma dessas equipes vai amargar, infelizmente, uma terceira divisão no ano que vem. Daí o Iguaçuzão, então, lembrando que a nossa jornada esportiva amanhã, sabadão, começa por volta das 17 horas e 30 minutos com todas as informações para este confronto direto de Arapongas entre Iguaçu e Laranja Mecânica, jogo dificílimo para o nosso Iguaçuzão. Para encerrar aqui, gente, falando um pouquinho também do Campeonato Brasileiro, da Série B, fiquei devendo, hein? Ontem nós tivemos 2 jogos, Vila Nova venceu o Mirassol por 1-0, Ceará e Sport empataram em 0-0. Depois de mais uma rodada completa, essa que foi a 11ª rodada da competição, o América continua líder com 21 pontos, mas Avaí e Operário de Ponta Grossa também tem 21 pontos. O Sport, com esse empate de ontem, assumiu a 4ª colocação. Então, se o campeonato terminasse hoje, América Mineiro, Avaí, Operário e Sport estariam lá na primeira divisão. A zona do rebaixamento traz o Brusque com 10 pontos, abrindo. O CRB é o 18º colocado com 9, 19º Ituano com 7, 20º o Guarani com apenas 5 pontos ganhos. As informações de hoje eram estas. A qualquer momento eu volto com muito mais aqui na Rádio Jovem Pan, ou sabadão, amanhã, a partir das 17h30, na Jornada Esportiva Rádio Jovem Pan e também Rádio Colmeia 103.1. Abraço a você, Juliano, a você, Thiago, e até mais. Você ouviu o Jovem Pan Esporte.